Eu sempre tive receio de admitir, até para mim mesma, que a casa ficou grande demais para o tamanho da minha vida. Os quartos onde meus filhos dormiam agora abrigam caixas com coisas que prometi doar e livros que nunca terminei de ler. A sala, que já foi barulhenta, passou a ecoar meus passos como se eu fosse uma visita em minha própria casa. Aos 50 e poucos, depois de um divórcio que não doeu de uma vez, mas como goteira em telhado, eu aprendi a conviver com o silêncio. Só que às vezes, o silêncio parece um animal faminto, esperando que eu pisque para me engolir. Eu tentei lotar os vazios com rotinas. Chá de camomila às 9, novela às 9h30, roupa estendida antes do noticiário, planta regada no domingo. Tentei academia, tentei aula de dança, tentei até pintar a parede do corredor com uma cor alegre que a moça da loja chamou de pôr do sol. A cor ficou linda, mas o corredor continuou sendo só um caminho até o quarto. Eu colocava música, acendia uma vela cheirosa e por 10, 15 minutos, eu acreditava que estava tudo bem. Até que o cheiro acabava, a playlist terminava, e eu voltava para o sofá com as pernas cruzadas e as mãos quietas demais. Foi numa dessas noites em que o sono demorava que eu descobri as lives. Alguém no grupo da família mandou um link. Olha esse rapaz cantando modão, é bom demais. E eu cliquei sem compromisso, como quem abre a janela para ver a chuva. A janela abriu para uma sala colorida. Luzes piscando no fundo. Um rapaz de boné, violão no colo. E uma conversa sem fim, rolando nos comentários. Nomes que entravam e saíam, como se fosse festa de aniversário na casa da vizinha. Eu me sentei, mais ereta, ajeitei o travesseiro e fiquei ali, assistindo. Ele cantava bem, sim, mas o que me segurou foram as pausas. O jeito como ele lia os comentários, repetia os nomes, ria das piadas, agradecia quem mandava presentinhos. Tinha algo íntimo e ao mesmo tempo público, como estar no balcão de um bar onde todo mundo se sem conhecer ninguém. No começo eu achei estranho aquele negócio de presentear alguém que não me conhecia. Eram ícones coloridos, frutinhas, corações, uma chuva de confetes virtuais que o aplicativo transformava em brilho na tela. Vi gente mandando, vi ele agradecendo por nome. Obrigado, Dona Nídia. Gratidão, Maria do Carmo. E uma pontada me atravessou quando percebi que ninguém me chamava pelo nome fazia tempo. Não por mal, é que os meus me chamavam de mãe. E no trabalho me chamavam pelo apelido. E os vizinhos me cumprimentavam com a cabeça. Nome próprio ficou raro, quase um presente. Quando ele disse, "Fala, Ana", para uma moça que mandou uma rosa animada, eu me peguei imaginando meu nome na boca dele. Fiquei com vergonha do pensamento. Mas ele ficou. Passei a voltar nas noites seguintes, sem dizer para ninguém. Eu fingia que ia deitar cedo, apagava as luzes e voltava para a sala com a tela acesa como contrabando. O algoritmo aprendeu meu gosto depressa. Começou a me sugerir outras lives, outras salas, mas eu voltava sempre na dele. Havia algo no timbre, um cuidado com as palavras. Um sorriso que subia devagar, que me fazia sentir segura. Eu comentava, pouco só bom noite. Essa música é linda. E ficava calada. No terceiro dia, tomei coragem e mandei meu primeiro presentinho. Uma flor simples, baratinha. O aplicativo fez a flor subir pela tela. E por 2 segundos, eu me arrependi. Então ele leu. Dona... Lúcia? É Lúcia mesmo? Obrigado, Lúcia. Essa vai para a senhora. E cantou. Como é grande o meu amor por você. Eu ri sozinha com vergonha e alegria misturadas como café com leite. Eu sei o que você pode pensar. Que é infantil, que é carência, que é só um truque. Talvez seja tudo isso. Mas também era real a sensação de que alguém tinha me visto. Ali. Naquela hora. Minha xícara ficou parada no ar. Minha respiração prendeu numa curva. E quando ele terminou a música, eu já estava digitando obrigada com 3 pontos de exclamação.
Ele respondeu com um coração. Eu dormi com a tela aberta, o brilho no mínimo, o som quase mudo, como quem deixa a televisão ligada para afugentar assombrações. No dia seguinte, trabalhei com uma leveza besta, dessas que a gente tem quando usa roupa nova. Eu preparei um bolo de fubá que não fazia há anos, levei pedaços para os vizinhos, falei da chuva, da conta de luz, das plantinhas. Nenhuma palavra sobre o que me fazia contar as horas para a noite. Às 7h30, eu já tinha tomado banho, escolhido um pijama bonito, passado um creme no rosto como quem tinha encontro. Às 8h, entrei na live antes de começar. Quando ele apareceu, eu já estava lá e ele disse: "Olha só, a Lúcia chegou cedo hoje." Meu nome de novo. Meu nome com Z, do jeito certo. Senti um calor bom na nuca. Aos poucos, a rotina se reacomodou para caber aquela sala colorida. Eu aprendi os códigos, entendi as piadas internas, reconheci as figuras que sempre apareciam, como se fossem frequentadores de um mesmo café. Um senhor que pedia sempre boate azul, uma moça que chorava em todas as canções de Marília, um rapaz tímido que mandava estrelas às escondidas. Eu comecei a mandar presentinhos maiores, vez ou outra, nos dias em que o sorriso dele parecia mais cansado. Hoje o som deu problema. Tô juntando para comprar um microfone novo, ele comentou uma noite, e eu senti o impulso de ajudar como se fosse alguém da família. Antes de dormir, fiz as contas da minha aposentadoria, dos boletos, do que não podia. Mandei um coração com laço que o aplicativo dizia ser especial. Ele parou a música, sorriu para a câmera e disse: "Lúcia, a senhora é Luz." Eu não lembrava a última vez em que alguém me chamou de Luz. Talvez quando os meninos nasceram, e eu virei farol por obrigação. Agora achei bonito ser Luz por escolha. Passei a imaginar como ele seria fora da tela. A altura, o cheiro do shampoo, a risada ao vivo. Ele contava histórias curtas entre uma música e outra, que tinha vindo do interior, que sonhava em gravar um disco, que a mãe ficaria orgulhosa. Eu quis contar as minhas, mas me faltou coragem. Em vez disso, contei para mim mesma. Sobre a primeira vez que dancei num salão. Sobre o vestido azul que meu ex-marido odiava. Sobre a tarde em que fiquei trancada no banheiro para chorar sem testemunhas. Eu contava e não respondia porque o meu interlocutor era o espelho. Numa madrugada de sábado para domingo, quando a live já estava no fim, ele avisou que teria um after privado para quem quisesse entrar num grupo fechado. Coisa simples, disse. Só pra gente conversar sem barulho. Eu hesitei. Vi os nomes desfilando, as entradas sendo anunciadas. O dedo pairou sobre o botão como avião, esperando permissão para pousar. O silêncio da casa me empurrou. Entrei. A tela piscou, uma chuva de confetes digitais, e o nome dele, o meu, e mais meia dúzia apareceram numa sala menor. "Bem-vinda, Lúcia", ele disse como quem abre a porta e me deixa passar primeiro. O coração bateu no ritmo de uma música que ainda não tocava, e eu senti pela primeira vez em muito tempo que alguma coisa nova tinha começado. Ainda que eu não soubesse nomear o quê. Naquela sala fechada, tudo parecia diferente. Não era mais a multidão de nomes piscando no canto da tela, nem o burburinho de gente entrando e saindo como num mercado. Era íntimo, quase silencioso, e o rosto dele preenchia o espaço com um detalhe que antes me escapava. Os olhos. Sem a pressa de cantar uma música atrás da outra, sem a obrigação de agradar a todos ao mesmo tempo, ele falava pausado, olhando direto para a câmera. E era como se olhasse direto para mim. "Então, gente, aqui a gente pode se conhecer melhor, né?" Disse com aquele sorriso que se abria devagar, primeiro num canto da boca e depois inteiro. Os outros começaram a escrever mensagens rápidas. De onde eram, o que faziam, elogios, pedidos de música. Eu fiquei calada por alguns minutos observando. Sentia um receio bobo de ser notada, mas ao tempo queria, desesperadamente, que ele me notasse.
foi quando li na tela. E a dona Lúcia, conta um pouquinho da senhora. De onde é? Trabalha com o quê? Meu coração disparou. Eu nunca gostei de me expor. Sempre fui discreta. E a vida me ensinou a ser ainda mais. Mas havia ali uma ternura na pergunta. Como se ele realmente quisesse ouvir. Respirei fundo e escrevi. Sou de São Paulo, já estou aposentada. Trabalho em casa, mas gosto de música, de cozinhar, de plantar minhas coisinhas. Ele leu em voz alta, acenou e disse: Olha só, São Paulo presente. Dona Lúcia, que honra. Aposto que faz um bolo de fubá melhor do que qualquer padaria, não é? A piada arrancou risadas no chat, mas em mim arrancou uma memória. O cheiro do bolo assando, os meninos pequenos correndo na cozinha, meu ex reclamando da bagunça. Eu sorri sozinha e respondi. Faço sim, com erva doce, receita da minha mãe. Então já sei, quando eu for para São Paulo vou bater na sua porta para comer esse bolo, ele disse. A frase era simples, mas nela havia uma pontada de promessa. Por alguns segundos, eu esqueci que estávamos separados por uma tela. Senti como se estivesse numa varanda, oferecendo café a um visitante. A sala virtual ganhou o cheiro de bolo quente e café fresco. E minha solidão, por um instante, cedeu lugar a uma esperança. Nos dias seguintes, minha rotina se moldou em torno dessas conversas. Eu acordava mais cedo, arrumava a casa e, à noite, já deixava a cozinha organizada para não perder tempo quando a live começasse. Era como se eu me preparasse para receber visitas. Passei a escolher camisolas melhores, a arrumar o cabelo antes de ligar o celular. Não que ele pudesse me ver, mas eu precisava me ver bonita para acreditar que merecia estar ali. Meu coração acelerou como se eu tivesse voltado aos 15 anos, esperando o telefone tocar. Respondi. Claro, ele me contou sobre uma dívida que o estava sufocando. Disse que pensava em desistir de tudo, que estava cansado, que ninguém acreditava nele. Eu li aquelas palavras e senti um nó na garganta. Quis atravessar a tela, segurar sua mão. Sem pensar muito, escrevi. Você não está sozinho. Continue. Eu acredito em você. A resposta veio rápida. Obrigado, Lúcia. Só de saber que a senhora acredita, já me sinto mais forte. Não, sei como agradecer. Era madrugada quando me deitei, mas o sono não veio. Eu me virei na cama, o coração latejando. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia apenas uma espectadora da vida dos outros. Eu estava vivendo algo meu, mesmo que ninguém soubesse. E no fundo, eu já sabia. Esse era apenas o começo de uma história que eu não conseguiria parar de escrever dentro de mim. A cada noite que passava, eu me via mais presa naquela rotina, que antes me parecia apenas passatempo. Não era mais só sobre ligar o celular e assistir alguém tocar músicas. Era sobre esperar por ele. O dia inteiro, eu me pegava pensando no que diria se ele me perguntasse algo. Em qual história da minha vida poderia contar para parecer interessante. E quando a hora da live chegava, parecia que tudo o que eu havia vivido ganhava cor de novo. As conversas privadas entre nós começaram a se tornar frequentes. Primeiro eram mensagens de agradecimento pelos presentinhos. Depois, pequenas perguntas sobre minha vida. Ele queria saber como eu passava os dias, o que gostava de comer, se eu ainda tinha sonhos. Perguntas simples, mas que caíam em mim como chuva depois de uma seca longa demais. Lembro de uma vez em que ele escreveu: A senhora parece ter um coração enorme, Lúcia. Queria ter alguém assim por perto. Eu reli aquela mensagem tantas vezes que decorei cada letra. E, pela primeira vez em anos, pensei em mim como alguém que ainda poderia ser desejada. Não apenas respeitada por ser mãe ou lembrada por ser vizinha atenciosa. Comecei a dividir com ele coisas que guardei só para mim, durante muito tempo. Contei do meu divórcio, do quanto doía saber que meu ex tinha outra família agora. Contei das noites em que chorei escondida no banheiro, para não preocupar meus filhos. Ele me ouvia, ou melhor, lia, sem julgar,
sem pressa, sempre respondendo com palavras que soavam como: "A senhora merece alguém que cuide de você, não alguém que te apague", ele disse uma noite. Foi como se tivesse me devolvido algo que eu havia perdido. Eu sabia, em algum canto da minha mente, que talvez ele dissesse isso para outras mulheres, mas naquele momento eu quis acreditar que era só para mim. E havia as músicas. Ele começou a dedicar canções a mim durante as lives, às vezes discretamente, às vezes dizendo meu nome para todos ouvirem. "Essa vai para a Dona Lúcia, que sempre está aqui comigo." Quando os acordes começavam, eu sentia meu coração bater no compasso. Era como se cada verso fosse escrito para minha história, para meu vazio, para minha esperança. Naquela altura, já não era mais sobre assistir. Eu participava. As pessoas no chat sabiam quem eu era, me cumprimentavam, faziam piadas. "Hoje tem bolo de fubá na casa da Lúcia", um comentou certa vez, e ele riu alto dizendo: "É verdade, um dia eu ainda vou provar." E eu, tola ou não, comecei a acreditar que isso poderia mesmo acontecer. Meus dias começaram a mudar. Passei a cuidar mais da minha aparência, a me olhar no espelho procurando sinais de juventude escondidos nas rugas. Comprei um batom novo, vermelho discreto, que deixava meus lábios menos pálidos. Coloquei brincos que estavam guardados havia anos. Até o cabelo, que eu já não fazia questão de arrumar, ganhou um novo corte. Não era vaidade, era esperança. E essa esperança me fazia sorrir de novo. No mercado, notei o caixa me dizendo: "Bom dia", de um jeito mais animado. Na padaria, a moça comentou que eu estava radiante. Eu agradecia, mas guardava a resposta só para mim. Não era o batom, nem o corte de cabelo. Era ele. Uma noite, depois da live, recebi uma mensagem inesperada. "Lúcia, posso te contar um segredo?" Meu estômago se revirou. Respondi: "Claro." Ele escreveu que às vezes se sentia sozinho, que mesmo cercado de gente na internet, a vida fora da tela era dura, que não tinha com quem dividir as alegrias ou as dores, que a família era distante e os amigos, poucos. Quando a senhora aparece, eu sinto que não estou sozinho. Parece que tenho alguém de verdade me ouvindo. Isso é raro. As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedir. Porque era exatamente o que eu sentia também. O que nos unia não era apenas a tela, mas a solidão. E naquela solidão compartilhada, nasceu algo que eu não sabia nomear, mas que me aquecia como se fosse amor. No entanto, havia algo mais. Pequenos sinais que eu tentei ignorar. De vez em quando ele sumia por 2 dias e depois voltava com desculpas vagas. Em alguns momentos parecia falar comigo e com outras ao mesmo tempo, como se tivesse muitas conversas abertas. Eu notava. Claro que notava. Mas escolhi acreditar no que me fazia bem. Até que numa madrugada, quando todos já tinham saído da sala fechada, ele me mandou uma mensagem a voz dele pela primeira vez, só pra mim. "Lúcia, eu queria que a senhora soubesse que é especial pra mim. Não é só pelos presentes, não é só pelo apoio na live. É porque eu sinto verdade na senhora. Eu não digo isso pra todo mundo. Obrigado por existir." Aquele áudio virou meu tesouro secreto. Eu o ouvia repetidas vezes, até decorar cada respiração, cada pausa. Era a prova de que não era imaginação minha, não era carência, não era invenção. Ele havia... Eu era especial. E assim, noite após noite, foi se formando entre nós um laço invisível. Algo que não podia ser visto, nem tocado, mas que me prendia com a força de uma corrente. Eu comecei a acreditar que o destino tinha me dado uma segunda chance, que era possível amar de novo, mesmo através de uma tela. Eu não sabia, ou não queria saber, que aquele laço também poderia ser uma armadilha. Mas naquela altura, eu não enxergava perigo. Só sentia o coração pulsando como se tivesse voltado aos 20 anos. E pela primeira vez em muito tempo, eu me permiti sonhar. Eu já tinha me acostumado a esperar por ele como quem espera por um encontro marcado.
As horas do dia iam passando e o relógio parecia sempre me lembrar. Aguenta firme, falta pouco. Às 8, às 9, quando a live começava, o mundo inteiro parecia perder importância. Era como se eu me sentasse na primeira fila de um espetáculo feito só para mim. Mas naquela semana algo mudou. Ele começou a aparecer mais cansado, com olheiras, a voz menos firme. Cantava uma ou duas músicas e logo desviava o olhar para o lado como quem carrega um peso invisível. Eu percebi na hora. A gente aprende a notar quando alguém não está bem, principalmente quando já viveu anos cuidando dos outros. No fim da live, antes de encerrar, ele disse: "Pessoal, hoje foi corrido demais. Vou parar por aqui. Obrigado pelo carinho de todos. E Dona Lúcia, muito obrigado pela presença de sempre." Meu nome de novo dito para todos ouvirem. Mas naquele tom arrastado, havia algo diferente. Um pedido escondido. Minutos depois, o celular vibrou. Era a mensagem dele. "Lúcia, posso confiar uma coisa à senhora? É que não quero falar isso na frente de todo mundo." Meu peito apertou. Eu me senti escolhida como se tivesse sido separada da multidão para ouvir uma verdade rara. Respondi rápido: "Pode sim, estou aqui." Ele demorou alguns minutos e então veio o texto longo. "É que estou passando um aperto. Minha mãe está doente, preciso ajudar com remédio e ainda pagar o aluguel do estúdio. Não gosto de falar dessas coisas porque parece que estou pedindo, mas a senhora já virou alguém especial para mim. Sinto que posso confiar." Li e reli. Minhas mãos tremiam. Eu sabia, em algum canto da minha consciência, que aquela fala carregava o peso de um pedido. Mas o coração gritou mais alto. Ele confiava em mim. Respondi: "Sinto muito pela sua mãe. Se precisar conversar, estou à disposição." Ele mandou outro áudio, voz embargada. "Obrigado, Lúcia. Só de ouvir isso já me dá força. Às vezes penso em desistir, mas aí lembro que tem gente como a senhora me apoiando. Se todos fossem assim, eu já estaria mais longe. Mas não se preocupe, eu vou dar um jeito. Sempre dei." Depois daquela noite, nossas conversas tomaram outro rumo. Ele passou a dividir mais da sua vida comigo. Falava das dívidas, das contas atrasadas, da dificuldade de investir. Falava também dos sonhos. Queria comprar um carro, usado para viajar, e se apresentar em cidades do interior, onde a música ainda é valorizada. Cada confissão era como tijolo na construção da intimidade. Eu não era apenas uma espectadora, era confidente, cúmplice. Eu me sentia importante, quase indispensável. E eu também passei a contar mais. Falei dos meus medos de envelhecer sozinha, do vazio das noites, das marcas que o divórcio deixou. Ele sempre respondia com doçura: "A senhora não está sozinha. Eu tô aqui. Eu vejo o quanto é forte. Merece muito mais do que já viveu." Era como ouvir aquilo que eu sempre quis que alguém me dissesse. Palavras simples, mas ditas no momento certo, eram capazes de reconstruir pedaços de mim que estavam quebrados há anos. Certa madrugada ele me mandou uma foto borrada. Era uma caixa de som velha, rasgada nas laterais. Escreveu: "Olha o que eu uso na live. É por isso que às vezes o som falha. Fico até com vergonha." Eu olhei aquela foto e senti pena. Quis consertar, dar um jeito, resolver para ele. Como já havia feito isso tantas vezes na vida. Com os filhos, com o marido, com amigos, sempre tentando salvar, sempre oferecendo o pouco que eu tinha. Sem pensar, respondi: "Você merece coisa melhor. Vai conseguir." Ele mandou um coração. E logo depois: "Sei que vou. Ainda mais com gente como a senhora torcendo por mim." E foi nesse vai e vem de confidências que o jogo da confiança se estabeleceu. Ele nunca pedia diretamente, nunca exigia nada. Só deixava escapar as dificuldades, as dores, as limitações. E eu, do outro lado, absorvia tudo como se fosse minha responsabilidade aliviar. Uma noite, depois de uma live longa, ele me agradeceu no privado. Se não fosse pela senhora, eu já teria desistido.
O apoio que me dá vale mais do que qualquer presente virtual. Não sei nem como retribuir. Eu sorri para a tela, sentindo as lágrimas chegarem. Escrevi: não precisa retribuir. Só continue. Mas no fundo, eu esperava, sim, uma retribuição. Esperava que todo aquele cuidado se transformasse em algo maior, em algo real. Foi também nessa época que comecei a esconder detalhes. Se meus filhos ligavam, eu não mencionava as lives. Se uma amiga perguntava como eu estava, eu respondia apenas ocupada com umas coisas da internet. Sentia vergonha de admitir que, aos 50 e poucos, eu estava me deixando levar por um romance virtual. Ao mesmo tempo, era essa mesma vergonha que me fazia acreditar ainda mais nele. Porque, se ninguém mais sabia, então era só nosso. E assim, capítulo após capítulo da nossa história silenciosa, ele foi me prendendo. Com cuidado, com carinho, com segredos compartilhados. Eu não percebia, ou fingia não perceber, que cada segredo dele era também um elo a mais na corrente que me prendia a ele. E, sem que eu soubesse, aquele jogo que parecia ser de confiança estava na verdade apenas começando. Depois daquela semana de confidências, parecia que algo entre nós tinha mudado. Já não era mais só sobre cantar, conversar ou trocar mensagens carinhosas. Era como se tivéssemos atravessado uma porta invisível. Ele falava comigo como quem fala com alguém da família. Alguém em quem pode se apoiar sem medo. Eu sentia isso, e era exatamente o que me prendia mais. A sensação de ser necessária. Numa noite de terça-feira, depois de terminar a live, o celular vibrou com uma mensagem dele. Lúcia, desculpa incomodar, mas será que a senhora poderia me ajudar a resolver uma coisa? Meu coração apertou. Ele nunca tinha pedido nada de forma tão direta. Digitei, devagar. Se eu puder, claro. Ele demorou para responder, e quando veio, era um texto longo, cheio de justificativas. Disse que o aluguel do estúdio estava atrasado, que o dono já estava ameaçando cortar a luz. Acrescentou que não gostava de pedir, que tinha vergonha, mas que pensou em mim porque sabia que eu entenderia. Eu reli várias vezes. Dentro de mim, duas vozes brigavam. Uma dizia: cuidado, Lúcia, isso não é certo. A outra cochichava: ele confia em você. Só você pode ajudá-lo agora. Escolhi ouvir a segunda. Eu posso mandar um valor pequeno para te ajudar até as coisas se acalmarem, escrevi. Ele respondeu quase que imediatamente, com uma enxurrada de agradecimentos. A senhora não imagina como isso me salva. Prometo. Devolver logo. É só até resolver essa parte. Eu nunca vou esquecer do que está fazendo por mim. Naquela noite, eu dormi com uma mistura estranha de medo de estar me enganando, mas alegria por ser, enfim, parte da vida dele de uma forma real. Não foi a última vez. Poucos dias depois, outro pedido. Um microfone que precisava ser trocado, pois estava falhando nas lives. Ele disse que não. Queria depender sempre de presentinhos da plataforma, que preferia trabalhar com qualidade para crescer. Se eu tivesse um microfone bom, eu conseguiria alcançar mais gente, gravar músicas melhores. Mas é caro. Não tenho como agora. Escreveu. Eu me peguei pesquisando preços na internet, comparando modelos, avaliando qual caberia no meu orçamento. Não era um gasto planejado, mas também não parecia absurdo. Convenci a mim mesma de que estava investindo não apenas nele, mas em nós dois, no futuro que eu já imaginava. Vou te ajudar a comprar esse microfone, respondi tentando disfarçar a ansiedade que sentia. Dessa vez, ele não mandou só mensagens, mandou um áudio emocionado. Lúcia, eu não sei nem como agradecer. A senhora é um anjo na minha vida. Prometo que cada música que eu cantar vai ser pensando na senhora. É como se a senhora fosse parte do meu sonho agora. E foi isso que me prendeu de vez. Eu queria ser parte do sonho dele. As semanas seguintes se tornaram uma rotina de pequenas ajudas. Um dinheiro para gasolina porque ia fazer uma apresentação num bar.
outro para ajudar na conta de internet que estava atrasada e podia cortar o sinal. Sempre valores que, isolados, não pareciam tanto, mas somados, começavam a pesar. E eu sabia disso. Eu via os números na conta bancária, mas ao mesmo tempo via o sorriso dele nas lives. A forma como dedicava músicas a mim, como me chamava de minha luz, e dizia que só estava ali porque eu acreditava nele. E cada palavra dessas me fazia acreditar que o sacrifício valia a pena. Uma noite, quando estávamos no grupo fechado, ele disse em voz baixa: "Sabe, às vezes eu penso que a senhora é a única pessoa que realmente acredita em mim." Eu engoli. Já fazia muito tempo que ninguém me dizia nada parecido. Senti que meu coração, tão calejado, abria uma porta que eu achava que estava trancada para sempre. "Claro que acredito", respondi digitando rápido. "Você tem talento, tem carisma. Só precisa de oportunidade. Se um dia eu vencer, vai ser por causa da senhora, Lúcia." Essas palavras ecoaram em mim o resto da semana. Eu as repetia mentalmente enquanto cozinhava, enquanto estendia a roupa, enquanto regava as plantas. Era como se, de repente, minha vida tivesse voltado a ter sentido. Mas, no fundo, algo começava a me incomodar. As ausências repentinas dele, as mensagens mais frias quando eu dizia que não poderia ajudar em algum pedido. Uma vez, quando disse que estava apertada e não poderia contribuir, ele respondeu apenas: "Tudo bem, eu entendo." Mas a ausência de emoticons, de corações, me doeu mais do que eu gostaria de admitir. Senti como se o carinho tivesse preço. Mas logo afastei esse pensamento. Disse a mim mesma que era só insegurança, que ele realmente estava sobrecarregado e cansado. Continuei ajudando. Com o tempo, comecei a vender algumas coisas que não usava mais. Um anel guardado desde o casamento. Um relógio que ganhei no trabalho. Uma cafeteira quase nova. Tudo para conseguir algum dinheiro a mais, sem mexer tanto na aposentadoria. Eu me justificava dizendo que eram apenas objetos, que já não tinham mais valor. Mas, no fundo, cada venda era uma forma de provar a mim mesma que eu acreditava nele. Aos poucos, minha vida se reorganizou em função daquele apoio. Ele precisava, e eu oferecia. Ele pedia, e eu me virava. Eu me tornei não apenas espectadora ou confidente, mas provedora. E quanto mais eu dava, mais sentia que não podia parar. Porque se parasse, talvez ele fosse embora. Eu não sabia, ou não queria saber, que essa era apenas a primeira etapa. Que os pequenos pedidos eram só o início de algo muito maior. Mas naquela altura, eu estava cega pela esperança e disposta a pagar qualquer preço para não perder o laço que acreditava ser amor. As coisas foram se encaixando de um jeito que, quando percebi, minha vida já girava em torno dele. Antes, meus dias eram marcados por pequenas rotinas. Cuidar das plantas, preparar meu café, assistir à novela da noite. Agora, cada tarefa tinha como pano de fundo a expectativa da próxima live, a próxima mensagem, a próxima oportunidade de ouvir meu nome sair da boca dele. Eu acordava pensando nele. Quando fazia o café, lembrava da vez em que ele me disse que adorava bolo de fubá com café forte. Quando ia ao mercado, pensava em quais ingredientes teria para preparar, caso um dia ele realmente viesse. Até as roupas que eu escolhia para ficar em casa mudaram. Eu passei a usar camisolas novas, a arrumar o cabelo, a passar batom, mesmo sem sair. Porque de algum jeito eu queria estar pronta para ele, como se ele pudesse me ver através da tela. As conversas privadas se intensificaram. Já não era apenas sobre música ou sobre as dificuldades financeiras dele. Era sobre nós. Ele dizia que sentia minha falta quando eu demorava a responder. Que gostava de acordar e ver uma mensagem minha. Que eu tinha mudado a vida dele. A senhora não tem ideia do quanto me faz bem. Eu penso em você o tempo todo, Lúcia. Parece que a gente se conhece há anos. Ler aquilo me fazia estremecer. Era como se eu tivesse voltado à adolescência, quando qualquer palavra de carinho
parecia promessa de eternidade. Eu sabia que poderia ser ilusão, mas o coração insistia em acreditar. E, pouco, os pedidos se tornaram mais frequentes. Nunca como uma cobrança, mas como uma confissão dolorida. Ele dizia estar com dificuldade para pagar o conserto do carro, que precisava para levar a mãe ao médico. Comentava que a internet estava para ser cortada, e sem internet não poderia mais trabalhar nas lives. Eu não precisava que ele pedisse diretamente. Eu mesma oferecia. Era como se eu tivesse assumido um papel que me dava orgulho. Ser a base dele. Eu dizia a mim mesma que era temporário, que logo ele se estabilizaria, que estava apenas ajudando alguém com talento a conquistar o espaço que merecia. E, no fundo, alimentava a esperança de que, quando isso acontecesse, eu estaria ao lado dele colhendo os frutos. Meus filhos começaram a notar mudanças. Um deles, ao me visitar, reparou que a televisão estava desligada durante a novela. Perguntou se eu estava bem e eu disse que sim, que tinha encontrado coisas novas para me distrair. Outro perguntou por que eu estava sempre com o celular na mão, até na hora do almoço. Respondi com um sorriso vago. Não tinha coragem de contar. Como explicar que aos 50 e poucos eu estava apaixonada por um rosto que só via numa tela? As amigas também notaram. Uma delas, Marisa, comentou: "Você anda diferente, Lúcia. Mais animada, mas também mais distante. Tá acontecendo alguma coisa?" Eu desconversei. Disse que era apenas uma fase, que estava cuidando mais de mim. Não queria ouvir julgamentos, nem conselhos de que eu estava sendo ingênua. Porque, no fundo, eu sabia que elas diriam isso. Que eu não percebia, ou não queria perceber, era como estava abrindo mão de mim mesma. A poupança que eu levava anos juntando para ter uma segurança já tinha sido mexida mais de uma vez. Vendi objetos que antes guardava como lembranças. Até o velho piano que herdara da minha mãe foi colocado num site de venda. Fiz tudo em silêncio, convencendo-me de que era apenas para ajudá-lo a atravessar uma fase difícil. Mas não era só o dinheiro. Era minha vida. Eu já não marcava compromissos à noite, porque não queria perder nenhuma live. Recusava convites das amigas, justificando com desculpas esfarrapadas. Eu vivia em função dele. Se ele estava online, eu estava presente. Se sumia, eu me sentia perdida, como se o mundo tivesse apagado as luzes e havia os silêncios dele. Dias em que desaparecia, sem dar explicações. Eu passava horas olhando para o celular, atualizando as mensagens, esperando que a tela piscasse com o nome dele. Quando finalmente voltava, dizia que estava sobrecarregado, que tinha passado mal, que estava cuidando da mãe. Eu acreditava, mesmo que uma parte de mim gritasse que algo não fazia sentido. Desculpa sumir, Lúcia. Só você entende o que eu passo. Só você se importa de verdade. Essas palavras eram suficientes para calar minhas dúvidas. Eu não queria ser mais uma que o abandonaria. Eu queria ser a exceção. Até mesmo meus sonhos começaram a mudar. Eu sonhava com ele chegando em casa, sentando-se à mesa comigo, experimentando meu bolo, me chamando de minha luz fora da tela. Acordava com o coração disparado como se tivesse vivido algo real. E essa mistura de sonho e realidade me confundia ainda mais. Eu já não sabia onde terminava a vida real e onde começava a vida que eu criava com ele. Foi numa madrugada qualquer, quando todos no grupo fechado já tinham saído, que ele me disse: "Lúcia, às vezes acho que só não desisto por sua causa. Você é a pessoa mais importante da minha vida agora." Chorei em silêncio, olhando para o celular como se segurasse a mão dele. Aquela frase me deu a certeza que eu tanto buscava. Não era apenas carência, não era apenas troca de favores. Era amor, pelo menos era o que eu queria acreditar. E assim, sem perceber, eu me tornei dependente. Do som da voz dele, da tela acesa à noite, das mensagens que chegavam e preenchiam meu vazio. Eu já não era dona das minhas escolhas. Era refém da espera.
Eu acreditava que estava vivendo um amor, mas na verdade, estava presa a uma corrente, invisível, cada vez mais apertada. E mesmo assim, eu não queria me soltar. As semanas viraram meses, e eu já não reconhecia mais a mulher que eu era antes dele. Minhas manhãs se resumiam a esperar a noite chegar, e minhas noites a esperar que ele dissesse meu nome. Eu sabia o horário da live melhor do que qualquer programação de televisão. E sabia também que, se ele sumisse por 1 ou 2 dias, eu ficaria inquieta como quem perde o ar. Só que, aos poucos, os pedidos que antes vinham embrulhados em delicadeza começaram a se tornar mais diretos. Ele não falava mais com tanta vergonha. Mandava mensagens longas, cheias de promessas e justificativas. Lúcia, o dono do estúdio, já ameaçou cortar tudo. Se eu perder esse espaço, acabou minha carreira. Não vou ter onde cantar. Eu hesitava, fazia contas, mas sempre acabava cedendo. Porque, em meio àquele pedido, havia sempre uma frase que me desmontava. Só você acredita em mim. Só você está do meu lado. E eu queria ser essa pessoa. A única. As cifras aumentaram. Já não eram pequenos valores, ajudas pontuais. Um dia ele disse que precisava quitar uma dívida alta, senão poderiam até apreender o carro da mãe. Outro falou de uma chance única de gravar um CD, mas que precisava pagar adiantado o estúdio. É investimento, Lúcia. Não é gasto. É futuro. Nosso futuro. Essas palavras ecoavam em mim como promessa. Nosso futuro. Eu agarrava esse pronome como quem segura um pedaço de madeira no meio de um naufrágio. Comecei a vender mais coisas. Um colar de ouro que minha mãe me dera, guardado desde a juventude. Algumas joias simples, que não tinham tanto valor para os outros, mas tinham para mim. Cada venda me doía, mas eu me consolava pensando: estou ajudando o homem que amo, e quanto eu dava, mais ele parecia pedir. No início, havia gratidão em cada resposta. Depois, as mensagens começaram a mudar de tom. E eu demorava a transferir. Ele mandava áudios com a voz carregada de frustração. Pensei que você entendia minha situação. Não sei se consigo seguir assim, Lúcia. Eu confio na senhora, mas às vezes sinto que estou sozinho nessa luta. Essas palavras me esmagavam. Eu corria para dar um jeito, mesmo quando significava ficar no vermelho. Porque o medo de perdê-lo era maior do que qualquer preocupação financeira. Uma noite, depois de ter mandado uma quantia considerável, eu me sentei no sofá e senti um vazio enorme. Olhei para o comprovante da transferência e, pela primeira vez, me perguntei: o que estou fazendo? Mas antes que a dúvida crescesse, meu celular vibrou com um áudio dele. Lúcia, você é incrível. Não sei o que seria de mim sem você. Um dia vou te recompensar por tudo. Prometo. E a dúvida se desfez como fumaça. Foi assim até o dia em que ele simplesmente desapareceu. Entrei na live no horário de sempre. Nada. Esperei alguns minutos, depois 1 hora. Nenhuma notificação. Fui dormir inquieta, dizendo a mim mesma que talvez estivesse cansado, que no dia seguinte apareceria. Mas o dia seguinte chegou e nada. 2 dias, 3, 1 semana. Nenhuma live, nenhuma mensagem. O celular mudo, sem o nome dele piscando na tela. Tentei mandar recados. Está tudo bem? Estou preocupada com você. Precisa de alguma coisa? Nada. Silêncio absoluto. No grupo fechado, outros também perguntavam. Algumas mulheres diziam que ele havia sumido sem explicação, que não respondia mais. Outras pareciam já ter passado por aquilo antes. Foi só quando uma delas escreveu: aconteceu de novo, que meu estômago gelou. Comecei a pesquisar. Em perfis antigos, fucei links, procurei qualquer sinal. Descobri aos poucos que não era a única. Havia várias mulheres como eu, em diferentes estados, todas com a mesma história. Ele aparecia, conquistava confiança, pedia ajuda, prometia um futuro. E depois desaparecia. Percebi que não era apenas roubo de dinheiro. Era roubo de sentimentos,
de esperanças, de dignidade. Ele não tinha levado apenas minhas economias. Tinha levado a imagem que eu tinha de mim mesma. Os dias que se seguiram foram de escuridão. Acordava sem vontade de levantar. Me sentia tola, enganada, usada. O rosto dele ainda aparecia na minha mente, mas agora como uma sombra debochada. Eu me lembrava das palavras que ele dizia: minha luz, nosso futuro. E cada lembrança me feria como faca. Meus filhos notaram. Um deles perguntou por que eu andava tão triste e eu respondi com uma mentira qualquer. Não tive coragem de contar. Como explicar que eu, uma mulher experiente, mãe, avó, tinha caído num golpe de amor virtual? As amigas também estranharam meu sumiço. E eu me escondia, envergonhada demais para admitir. Numa noite de silêncio absoluto, quando olhei para minha conta bancária e vi o buraco que ele deixara, chorei como não chorava desde o divórcio. Mas desta vez, a dor era diferente. Não era apenas pelo dinheiro perdido, mas pelo coração que eu havia colocado nas mãos de alguém que nunca existiu de verdade. Senti como se tivesse sido roubada 2 vezes, no bolso e na alma. Naquele momento não sabia o que fazer. Parte de mim queria esquecer, apagar tudo, fingir que nunca aconteceu. Outra parte queria entender, descobrir quem ele era de verdade. Por que tinha feito aquilo comigo e com tantas outras? Eu não imaginava que essa busca por respostas me levaria ainda mais fundo. Os dias que seguiram ao desaparecimento dele foram como que por trás daquele desaparecimento havia uma verdade muito maior e uma reviravolta que eu jamais poderia prever. Os dias que seguiram ao desaparecimento dele foram como andar em um deserto sem horizonte. Acordava sem vontade de levantar, arrastava os pés pela casa e me olhava no espelho sem me reconhecer. O rosto refletido não era apenas o de uma mulher envelhecida pelo tempo, mas o de alguém marcada pela humilhação. Eu me perguntava repetidas vezes: como pude acreditar? Como não percebi os sinais? A resposta nunca vinha. Só o silêncio. No início tentei me convencer de que ele voltaria, que tinha acontecido alguma emergência, que a mãe estava doente, que a internet tinha sido cortada. Deixei o celular carregado, ao lado da cama todas as noites, na esperança de ouvir a notificação com o nome dele. Cheguei a sonhar que recebia um áudio e acordei sorrindo antes de perceber que era apenas minha mente pregando uma peça. Mas o tempo foi me forçando a encarar a verdade. A cada dia sem resposta, o buraco no peito se alargava. As mensagens que mandei permaneceram todas com o mesmo status. Lidas, mas não respondidas. Era isso que doía mais. Ele via, mas escolhia me ignorar. O orgulho ferido começou a dar lugar à raiva. Eu me lembrei de cada transferência, cada objeto vendido, cada justificativa que inventei para os meus filhos e amigas. Lembrei também de cada palavra que ele disse. Você é minha luz, nosso futuro. Nunca vou esquecer o que faz por mim. Todas essas frases agora soavam ocas, ensaiadas, parte de um roteiro que eu não sabia existir. E junto da raiva vinha a vergonha. Tentei esconder de todos. Quando meus filhos ligavam, eu fingia normalidade. Dizia que estava cansada, que era apenas uma fase. Quando Marisa, minha amiga, me chamou para almoçar, inventei uma dor de cabeça. Eu não queria que ninguém descobrisse. Já conseguia ouvir a sentença em suas bocas. Mas, Lúcia, como você, uma mulher tão vivida, caiu nisso? A vergonha era paralisante. Eu me sentia ridícula. Evitava até me olhar no espelho. Não reconhecia aquela mulher que trocou lembranças de família por promessas digitais, que acreditou em declarações de amor vindas de alguém que mal conhecia. E não era apenas emocional. O impacto financeiro começou a pesar. A poupança estava esvaziada. As contas do mês chegaram. E eu precisei remexer em reservas que guardava para emergências. Pela primeira vez em muito tempo, senti medo real do futuro. Eu sempre fui cuidadosa. Sempre me orgulhei de ser responsável. Agora me via à beira do descontrole.
As noites se tornaram insuportáveis. O silêncio da casa, antes incômodo, agora era torturante. Eu não conseguia assistir a novela, nem ouvir música, porque tudo me lembrava dele. O sofá, onde eu me sentava para ver as lives, parecia zombar de mim. Passei a chorar escondida de madrugada, abafando os soluços no travesseiro. O peso da solidão se multiplicou, porque agora não era apenas ausência. Era ausência misturada com traição. Foi então que comecei a me isolar ainda mais. Não atendia ligações, não respondia mensagens de amigas. Passei dias inteiros de pijama, com a cortina fechada, tentando evitar a luz. Minha vida, que antes já tinha espaços de silêncio, agora estava completamente apagada. Mas no fundo do desespero, uma fagulha de resistência começou a surgir. Uma noite, olhando para o celular mudo, percebi que eu não suportava mais ser apenas vítima, que precisava de algum modo entender o que tinha acontecido. A decisão veio quase como um instinto de sobrevivência. Eu precisava buscar respostas, não para recuperá-lo, porque no fundo já sabia que ele nunca voltaria, mas para recuperar a mim mesma. Eu precisava saber quem ele era, de verdade. Comecei a vasculhar os rastros. Voltei em todas as mensagens, nos áudios, nos detalhes que ele deixava escapar. Revi cada foto que tinha enviado. Anotei nomes que apareciam com frequência nos comentários da live. Procurei perfis de outras mulheres que interagiam com ele. E quanto mais eu investigava, mais percebia que eu não era a única. Numa noite insone, entrei no grupo fechado que ele havia criado. Para minha surpresa, ainda havia algumas mulheres ativas lá, perguntando umas às outras se alguém tinha notícias. Uma escreveu: "Ele sumiu comigo também." Outra: "Estou desconfiada que fez isso com várias." Meu coração disparou. Eu não estava sozinha. A vergonha que antes me silenciava começou a dar lugar a uma força diferente. A necessidade de entender, de juntar as peças. Eu passei a interagir com aquelas mulheres, compartilhando minha história, ouvindo as delas. E era assustador perceber como todas eram parecidas. Histórias de confiança, de promessas, de pedidos de ajuda seguidos por sumiço. Não era amor, era um golpe. E nós éramos o alvo. Essa constatação me esmagou, mas também me deu fôlego. Pela primeira vez, não me vi apenas como vítima individual, mas como parte de um grupo maior, de uma rede de mulheres enganadas. E juntas, começamos a trocar informações, prints, comprovantes. Aos poucos, a imagem dele foi se desfazendo, revelando um padrão calculado. Eu, que até então só queria esquecer, comecei a sentir outra coisa. Desejo de justiça. Mas antes da justiça, eu precisava lidar com a minha queda. O fundo do poço ainda me prendia, e eu sabia que subir seria difícil. Havia dias em que eu ainda me pegava esperando uma mensagem, como se fosse possível ele voltar, pedindo perdão. Outros dias, a raiva me fazia prometer que, se o encontrasse, diria tudo o que penso. E entre esses extremos eu seguia, tentando reconstruir minhas forças. Eu não sabia ainda, mas essa busca por respostas me levaria a caminhos inesperados. E seria justamente ela que abriria a porta para a maior reviravolta da minha vida. Depois de tanto tempo vivendo na sombra da vergonha, alguma coisa dentro de mim começou a se reerguer. Era como se, no meio das ruínas, uma chama pequena ainda queimasse, insistindo que eu não podia simplesmente aceitar aquele fim. Eu tinha sido enganada, sim, mas não queria morrer como vítima de uma história tão cruel. Eu precisava entender. Precisava saber quem, de fato, estava por trás daquela tela que um dia me chamou de minha luz. As conversas no grupo fechado se tornaram meu ponto de partida. Cada mensagem de uma mulher era um espelho em que eu via o reflexo da minha própria dor. Algumas perderam quantias muito maiores do que eu. Uma contou que vendeu o carro para ajudá-lo. Outra disse que entregou suas joias de família. Todas, no entanto, tinham a mesma ferida.
O vazio de perceber que tinham amado alguém que nunca existiu. Foi nesse espaço que começamos a trocar prints, áudios, promessas idênticas. Ele dizia as mesmas frases para todas nós. Só você acredita em mim. Nosso futuro depende disso. Um dia vou recompensar você. Reparei que até os áudios eram semelhantes, como se fossem parte de um roteiro ensaiado. Foi doloroso perceber que aquelas palavras que um dia aqueceram meu coração não eram únicas. Eu não era especial. Eu era só mais uma peça na engrenagem do golpe. Mas a dor também se transformou em indignação e força. Sugeri às outras que nos organizássemos. Criamos um grupo à parte, só com as vítimas mais dispostas a investigar. Ali, dividimos informações pessoais que ele havia deixado escapar. Nomes de supostos amigos, bairros, histórias repetidas. Descobrimos que ele usava diferentes perfis, variando apenas detalhes na foto de perfil ou na descrição. E em cada conta havia uma fila de mulheres que se tornaram alvo. Quanto mais juntávamos as peças, mais claro ficava. Não era apenas um rapaz talentoso tentando se aproveitar da carência de mulheres mais velhas. Era um esquema. Um golpe orquestrado que envolvia várias pessoas, talvez até uma quadrilha. Eu, que antes tinha medo de falar, passei a ser uma das mais ativas no grupo. Pesquisei nomes em sites de busca, cruzei informações, até descobri páginas antigas onde fotos dele eram usadas, mas com nomes diferentes. Era como se o mesmo rosto tivesse dezenas de vidas espalhadas pela internet. Foi nessa busca que uma das mulheres, chamada Helena, disse que tinha uma amiga jornalista interessada em ouvir nossa história. No início, algumas ficaram receosas. Quem iria querer se expor publicamente? Admitir que caiu em um golpe amoroso virtual. Mas eu, que já tinha perdido tanto, senti que não tinha mais nada a me esconder. Aceitamos a proposta. A jornalista nos ouviu, com paciência. Anotou cada detalhe, pediu provas, analisou prints. No fim, confirmou nossas suspeitas. Via um padrão, idêntico ao de golpes conhecidos que exploravam a vulnerabilidade emocional de mulheres maduras. Disse que provavelmente não era só um homem, mas um grupo que se revezava atrás daquela câmera. Essa revelação me atingiu como soco. Então nem mesmo o sorriso que eu tanto amava era real? Nem mesmo a voz que dizia meu nome com doçura era dele? Podia ser qualquer um, em qualquer lugar, apenas representando um papel. Parte de mim desmoronou de novo, mas outra parte respirou aliviada. Porque, se ele não era real, talvez a culpa não fosse toda minha. Eu não havia amado um homem. Eu havia amado uma máscara. A jornalista prometeu investigar mais a fundo e sugeriu que levássemos o caso à polícia. No começo, algumas mulheres hesitaram. Eu mesma temi ser ridicularizada, imaginando o delegado rindo às escondidas. Uma senhora de 50 e poucos, apaixonada por um golpista de internet. Mas Helena insistiu, e juntas fomos até a delegacia especializada em crimes virtuais. Para minha surpresa, fomos ouvidas com seriedade. O delegado explicou que golpes assim eram comuns e que muitas mulheres tinham vergonha de denunciar, o que facilitava ainda mais a ação dos criminosos. Entregamos tudo: comprovantes, prints, áudios, até os objetos vendidos listados em planilhas improvisadas. Saí de lá mais leve. Não porque esperava recuperar o dinheiro, mas porque, pela primeira vez, não estava sozinha. Enquanto a investigação oficial seguia, nós no grupo continuamos trocando forças. Havia dias em que alguma desabava, dizendo que ainda sonhava com ele. Havia outras que confessavam estar endividadas. Nessas horas, éramos rede uma para a outra, lembrando que a culpa não era nossa. Eu, que tanto me envergonhava, comecei a usar minha própria história como consolo para as demais. Dizia: ele não roubou só de você, nem de mim. Ele roubou de todas nós. E juntas, vamos tirar essa máscara. Foi nesse caminho que conheci uma figura inesperada.
Um rapaz que entrou no grupo dizendo ser filho de uma das vítimas. Chamava-se Marcelo. No começo ficamos desconfiadas, mas logo percebemos que ele estava tão indignado quanto nós. Disse que não aguentava ver a mãe sofrer e queria ajudar. Marcelo tinha conhecimento em tecnologia, sabia rastrear perfis, buscar informações escondidas. Com ele avançamos ainda mais rápido. Descobrimos que parte das transferências ia para contas de laranjas em diferentes estados. Identificamos conexões com outros golpes semelhantes. Quanto mais investigávamos, mais eu percebia. Não era apenas sobre mim. Era sobre tantas mulheres invisíveis que, como eu, buscavam carinho e acabavam encontrando armadilhas. E no meio de tudo isso, percebi algo que jamais imaginei. Ao conversar com Marcelo, ao compartilhar minhas descobertas e ouvir sua indignação, senti algo diferente florescer. Não era paixão, não era amor, não ainda. Era confiança. A confiança que eu havia depositado em alguém falso, agora começava a se firmar em alguém verdadeiro. Naquele momento compreendi que a queda que vivi não era o fim. Era, talvez, o empurrão que a vida me deu para encontrar não apenas respostas, mas também um caminho de renascimento. E, embora eu ainda não soubesse, era justamente nessa busca que a maior reviravolta da minha vida estava prestes a acontecer. Eu não imaginava que, ao decidir buscar respostas, estaria abrindo a porta para uma transformação que mudaria tudo. Eu queria apenas entender quem estava por trás daquela tela, colocar um ponto final na ferida que latejava dentro de mim. Mas a vida, com seus caminhos tortuosos, me entregaria muito mais do que isso. As investigações conduzidas pela polícia e acompanhadas de perto pela jornalista avançaram. Marcelo, o filho de uma das vítimas, colaborava ativamente. Ele sabia navegar na internet como eu nunca conseguiria. Rastreava IPs, cruzava dados, acessava registros públicos. E cada descoberta era um... Descobrimos que o homem que eu acreditava amar não existia como eu imaginava. O rosto que aparecia nas lives era real, mas não era dele. As imagens pertenciam a um rapaz do interior, cantor de barzinho, que sequer tinha ideia de que sua identidade estava sendo usada. Alguém havia roubado suas fotos e vídeos, transformando-os em isca. Por trás da câmera, quem falava comigo eram outras pessoas. Um grupo organizado, uma quadrilha especializada em enganar mulheres maduras e solitárias. A cada revelação, minha dor se misturava com raiva. Não era apenas o dinheiro que tinham me tirado, mas a dignidade. Usaram minha solidão como ferramenta, minha esperança como moeda. A polícia conseguiu identificar contas bancárias ligadas a laranjas. Alguns dos envolvidos foram rastreados, em outros estados. O delegado nos disse que o grupo já vinha sendo investigado por aplicar golpes semelhantes em diversas regiões do país. Nosso caso foi a peça que faltava para avançar. O dia em que recebemos a notícia da primeira prisão foi como respirar fundo depois de muito tempo submersa. Lembro-me de Marcelo mandando no grupo: "Pegaram um deles. A justiça está começando." Eu chorei. Não porque o dinheiro voltaria, já sabia que não, mas porque, pela primeira vez, senti que não éramos mais invisíveis. Nossas vozes tinham sido ouvidas. Mas a grande reviravolta não foi apenas a justiça. Foi o que nasceu dentro de mim durante esse processo. Eu, que me escondia com vergonha, comecei a falar. Dei meu depoimento à jornalista. Apareci, mesmo com o rosto coberto, em uma reportagem sobre golpes virtuais. Contei minha história para outras mulheres que me procuraram em mensagens privadas, buscando apoio. Cada vez que eu falava, a vergonha diminuía e a força aumentava. Percebi que eu não mais era uma vítima isolada. Eu era parte de um coro de mulheres que por tanto tempo tinham sido enganadas em silêncio. E que, ao se unirem, podiam transformar a dor em... E foi nessa união que a vida me surpreendeu novamente. Marcelo, sempre presente nas investigações, passou a conversar comigo fora do grupo. No início, eram apenas trocas sobre o caso. Depois,
Mensagens sobre a vida, sobre nossas rotinas. Eu contava das minhas plantas. Ele falava do trabalho. Eu dizia que ainda tinha dificuldade em dormir. Ele respondia que também tinha noites insones. Com o tempo, percebi que esperava por suas mensagens, da mesma forma que antes esperava pelas lives. Mas havia uma diferença essencial. Marcelo era real. Não havia máscaras, nem promessas vazias. Ele não precisava me chamar de minha luz para que eu me sentisse vista. Ele simplesmente me ouvia. E isso descobri era mais valioso do que qualquer declaração ensaiada. Um dia ele me escreveu: "Sabe, Lúcia, no meio dessa história toda, eu aprendi uma coisa. Minha mãe sofreu, você sofreu, tantas mulheres sofreram. Mas o que mais me impressiona é ver a força de vocês. Vocês transformaram a dor em luta. Isso é admirável." Li aquela mensagem várias vezes, até as lágrimas borraram a tela. Porque, pela primeira vez, alguém não me via como ingênua ou ridícula, mas como forte. Algumas semanas depois, quando a investigação já em estágio avançado, organizamos um encontro presencial entre algumas das vítimas para prestar depoimento coletivo. Eu hesitei. Tinha medo de reviver tudo, mas acabei indo. Quando cheguei à sala, nervosa, encontrei rostos que já conhecia apenas pelas telas. Mulheres de diferentes idades, diferentes histórias, mas todas marcadas pela mesma cicatriz. Nos abraçamos como se fôssemos velhas conhecidas. E ali, no meio daquele grupo, eu senti algo que não sentia há muito tempo: pertencimento. E entre elas estava Marcelo, acompanhando a mãe. Quando nossos olhos se cruzaram, percebi que não era apenas gratidão que eu sentia. Havia ali uma esperança tímida, uma faísca que me lembrava que o coração, mesmo ferido, pode renascer. Naquele dia, ao voltar para casa, olhei para meu reflexo no espelho e percebi que já não via a mesma mulher do início dessa história. Eu ainda tinha marcas, ainda tinha dores, ainda me lembrava do quanto fui enganada. Mas também via uma mulher mais erguida, mais consciente, mais dona de si. Entendi que o golpe não me definiu. O que me definiu foi a forma como escolhi reagir a ele. Hoje, quando penso em tudo, não sinto apenas tristeza. Sinto também gratidão. Não por ter sido enganada, mas por ter encontrado, no meio do engano, a chance de me reconstruir. Eu perdi dinheiro, perdi lembranças, perdi noites de sono. Mas ganhei algo que não tem preço. Ganhei a mim mesma, de volta. E de quebra, encontrei novas amizades, uma rede de apoio e até a possibilidade de um novo começo. A vida tem dessas ironias. Às vezes, é preciso cair no abismo para descobrir que ainda temos asas. Eu caí, mas não me quebrei. Fui roubada, mas não destruída. E no fim, percebi que a maior reviravolta não foi o golpe ser desmascarado. Foi eu ter descoberto que mesmo depois de tanto, ainda sou capaz de me levantar, de confiar e, quem sabe, de amar de novo.